Eu quero a bala de banana de Antonina. É tão macia e tão gostosa que um monte eu vou provar. Eu quero a bala de banana de Antonina. Eu tô achando que somente um pacotinho não vai dar. Um bolo de bala de banana de Antonina. Deve ser bom, quero provar. Uma banana de bala de banana de Antonina. Que curioso! Quero provar. Eu quero a bala de banana de Antonina. É tão macia e tão gostosa que um monte eu vou provar. Eu quero a bala de banana de Antonina. Eu tô achando que somente um pacotinho não vai dar. Uma bicicleta de bala de banana de Antonina. Será que nela dá pra andar? Uma bomba bombástica de bala de banana de Antonina. Uma bomba! Acho que se ela explodir vai nossa vida docicar. Eu quero a bala de banana de Antonina. É tão macia e tão gostosa que um monte eu vou provar. Eu quero a bala de banana de Antonina. Bem-vindos à Unicamp, particularmente à Faculdade de Ciências Médicas. É aqui que vocês vão passar a tarde de hoje. Eu espero que aprendam algumas coisas que sejam agradáveis e que vocês levem para casa, para os seus familiares, um pouco do que vão aprender aqui hoje. Gostaria também de agradecer às professoras e ao professor que acompanha a escola, a professora Kátia, Lúcia e Rosângela da Udila Maia, a professora Paula, a professora Alberto, da Raul Pila, por terem ajudado a trazer essa experiência. Bom, boa tarde novamente. Vocês vão passar uma tarde aqui em que nós pretendemos ajudar vocês a compreender alguns aspectos relacionados à boa alimentação. Vocês estão numa faixa etária em que vocês são expostos a inúmeros apelos, tanto na área de alimentação como em outras áreas da formação humana, e é importante que vocês tenham elementos para decidir aquilo que é bom ou aquilo que é ruim para a vida de cada um. Nosso grupo é composto por muitos professores, alunos, estudantes de graduação, de pós-graduação, que se dedicam a estudar um problema que é muito grave na nossa sociedade, que é a obesidade. E a obesidade não é apenas um problema estético, se é que ele é um problema estético, mas ele afeta outras partes do nosso organismo, outras funções que o nosso corpo tem que desempenhar. Isso, ao longo do tempo, à medida que a idade avança, esses problemas tendem a se agravar. Há desde aquele aspecto chamado de sobrepeso, onde a pessoa tem um peso um pouquinho acima do que seria ideal, e vocês vão aprender isso hoje aqui, e aqueles que realmente estão obesos e que precisam, às vezes, de atendimento médico especializado para tentar corrigir esse problema. Estado de São Paulo, dessa universidade pública, que é a Unicamp, e de outros órgãos também. Então, esses cartazes que ficam aqui ao lado, eles informam vocês a respeito de quem paga a compra. O fato de vocês estarem aqui, desfrutarem dessa tarde, tem um custo financeiro. Esse custo financeiro é coberto pelo projeto do qual nós participamos. E esse recurso vem fundamentalmente dos cidadãos de São Paulo que pagam os impostos. Eu queria também chamar a atenção de vocês, além do aspecto que o Alexandre vai começar a tratar em seguida com uma palestra sobre o assunto da alimentação saudável e outros aspectos, lembrar a vocês novamente que a Unicamp é uma universidade pública. A formação universitária supostamente é o último estágio da formação profissional. Então, depois de vocês concluírem o ensino médio,
vocês podem optar por tentar entrar numa universidade e se tornar engenheiro, médico, advogado, o que quer que seja. A Universidade Estadual de Campinas é uma universidade pública, vocês devem saber, tem um vestibular bastante concorrido e é preciso que aqueles que desejam fazer seus estudos aqui se preparem ao longo dos anos. Mas nós temos também várias atividades que são desenhadas para as escolas públicas, para os alunos das escolas públicas. Então, vocês que estão no ensino médio, acho que tem vários aqui que estão, ou estarão em breve, poderão participar, por exemplo, de um programa que nós temos todo mês de janeiro, chamado Ciência e Arte nas Férias. Vocês vêm para cá, por 4 semanas, vão ficar junto a um grupo de pesquisa em um laboratório, em um centro de estudos, e vão aprender alguma coisa sobre um determinado assunto. E nessas 4 semanas, mais do que isso, vocês vão poder conhecer um pouco da universidade. Para isso, vocês terão uma pequena bolsa, um pequeno auxílio para essas 4 semanas, transporte que a universidade oferece e acesso também ao nosso restaurante universitário, popularmente conhecido como bandejão. Os alunos que mais se destacam nessa primeira experiência de 4 semanas podem pleitear, podem se inscrever para um programa mais extenso que dura 1 ano, chamado Programa de Iniciação Científica Júnior, ou PIBIC Ensino Médio. Somente alunos de escolas públicas podem se candidatar. E aí vocês ficarão num determinado local, num determinado laboratório, por 1 ano. 12 meses, tendo que frequentar esses laboratórios numa média de 8 a 12 horas semanais. E aí vocês vão aprender muitas coisas, vão decidir sobre aquilo que vocês podem, carreira que vocês podem seguir no futuro. E finalmente, nós temos um acesso à universidade que é exclusivo para alunos de escolas públicas, que é o programa chamado Profis. Esse programa oferece 1 a 2 vagas para o melhor aluno de cada escola pública da cidade de Campinas, de acordo com a sua classificação no Enem. Então, se você for um aluno destacado, fizer uma boa prova do Enem, você poderá se inscrever nesse programa e iniciar os seus estudos na universidade sem passar pelo vestibular. Não que vocês não sejam capazes de vencer a barreira do vestibular, mas que algumas carreiras, essa disputa é muito, muito acirrada. Acho que na medicina deve ser da ordem de 100 candidatos por vaga, se não for mais. Eu não sou muito ao par. De qualquer maneira, o que eu quero mostrar a vocês é que a universidade oferece oportunidades a vocês, além dessa visita. Então vejam, no ensino médio, vocês têm um programa de Ciência e Arte nas Férias, são aquelas 4 semanas em janeiro, o dia todo aqui. Depois tem a Iniciação Científica Júnior para o ensino médio público, que vocês ficam 12 meses, vindo 8 a 12 horas por semana aqui, para aprender, estudar e trabalhar. Porque, afinal, vocês têm que aprender a fazer alguma coisa ali no laboratório, no centro de pesquisa em que vocês estão. E depois tem o Profis, que é uma porta de entrada à universidade, que não passa pelo vestibular e que garante ao primeiro, e para algumas escolas, ao segunda melhor nota do Enem, no final, no terceiro ano do ensino médio, uma vaga nesse programa. Então, por favor, aqueles que têm a ambição, o desejo de trilhar os caminhos da universidade, lembrem-se que a Unicamp tem programas que aos poucos introduz vocês à questão da formação profissional. Tá bom? Então eu desejo que vocês aproveitem o dia de hoje. Agradeço muito a todos os monitores que estão aqui e os que não estão, porque eles estão lá esperando vocês para outras atividades, em especial ao Alexandre, que sempre oferece uma palestra muito interessante e muito informativa para vocês. Então tenham uma boa tarde. Novamente agradeço aos professores das escolas e caso as escolas tenham interesse que nós venhamos a desenvolver outras atividades relacionadas ao tema,
fiquem à vontade para nos contatar. Nós temos outras atividades também para escolas públicas, além dessa que vocês irão participar. Alexandre, obrigado. Obrigado. Boa tarde, bom proveito para vocês. Nutricionista, certo? E a minha função aqui hoje é mais uma, como o professor Renato falou, uma palestra informativa. A gente vai conversar um pouquinho sobre alguns aspectos básicos de nutrição, certo? A gente vai conversar sobre alguns aspectos básicos envolvendo alimentação, só que, como se trata de um evento que se trata de obesidade e outras doenças associadas à obesidade, eu vou reservar um tempinho especial durante essa palestra para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Porque, como vocês vão perceber, é uma doença que está do nosso lado e às vezes até mesmo dentro da nossa casa, tá bom? Antes de encontrar no período da adolescência, nesse período ocorrem várias modificações fisiológicas no corpo, certo? Todo mundo, homens e mulheres, passam por essas modificações fisiológicas e isso é a transição para o período da fase adulta, certo? Então, nesse período, vocês estão passando pela maturação sexual. A maturação óssea é um período muito importante da nossa vida, no qual o nosso sistema esquelético, no qual os nossos ossos, eles são capazes de absorver uma quantidade quase que exorbitante de cálcio, para que a partir de então eles possam nos sustentar para o resto das nossas vidas, certo? Então, para vocês terem uma ideia, essa absorção de cálcio e deposição de cálcio dos nossos ossos, ela ocorre até aproximadamente 21 anos. Depois disso, a gente vai começando a perder massa óssea. Então, vocês se encontram num período em que é muito importante construir um corpo, vamos dizer assim, entre aspas, de qualidade, porque é justamente com esse corpo que vocês estão construindo agora que vocês vão passar o resto da vida de vocês. Estirão de crescimento. O que seria o estirão de crescimento? É isso aqui. Nesse período da adolescência, vocês passam por um crescimento bastante exacerbado que nos meninos chega a 10,5 centímetros em média por ano. Certo? Isso não significa que todos os meninos na fase da adolescência vão crescer 10,5 centímetros por ano. Isso aqui é uma média por ano, certo? Então quem está aí com seus 12, 13 anos, até mesmo até 16, 17 anos e ainda está se achando baixinho, não se preocupa, porque vocês estão na fase de estirão de crescimento e nessa fase de estirão de crescimento vocês ainda podem crescer muito mais em relação à estatura que vocês se encontram hoje. Mas qual que é o sentido da gente aproveitar essas transformações da melhor forma possível? Quais são as vantagens de se aproveitar essas transformações da adolescência da melhor forma possível? Certo? Então, o que eu quero dizer com qualidade de vida? A partir do momento que vocês conseguem aproveitar essas transformações com base numa qualidade de vida, vocês conseguem viver muito melhor, certo? E aí, obviamente, a gente está falando sobre alimentação e é o nosso tema daqui para frente, certo? Então, a alimentação, ela tem uma participação fundamental na qualidade de vida, que vai repercutir também no quê? Na melhora dessas transformações que estão ocorrendo no corpo de vocês agora, tá bom? Pode relacionar quase todas elas com a nossa alimentação. Então, se a gente for pensar em saúde, em diversão, brincadeiras, estudos, trabalho, tudo isso envolve alimentação. Tudo isso, de alguma forma, repercute na alimentação e a alimentação repercute de alguma forma em todas essas nossas atividades do cotidiano, ok? As fisiológicas desse período de amadurecimento que o corpo de vocês está passando. Agora, a gente tem alguns problemas. Se a gente aproveitar a alimentação nessa fase que vocês estão agora, ótimo. Mas a gente tem também, por outro lado, alguns problemas relacionados ao excesso de alimentação. E aí eu estou falando de quê? Principalmente disso aqui. Obesidade, certo? E o que mais preocupa a gente que trabalha com obesidade
é que a obesidade, antigamente, ela atingia populações geralmente adultas. E a gente está vendo cada vez mais o quê? Crianças sofrendo com a obesidade. Eu vou falar alguns dos motivos pelos quais a gente tem crianças que estão cada vez mais obesas, certo? Então a obesidade hoje não pode ser mais enxergada como uma doença de adultos. A obesidade hoje não escolhe faixa etária, ela atinge crianças, adultos e idosos. Eu tô achando que somente um pacotinho não vai dar. Um disco de bala, de banana, de Antonina. Quero nele cantar. Eu quero a bala de banana. Também, ele está abaixo da linha amarela, então ele está recuperando soldado. Aí a gente vem aqui, consulta se o IMC é menor que 18,5, a pessoa está a calcular a altura vezes a altura. Por exemplo, se eu meço 1,63, eu multiplico 1,63 por 1,63. Aí eu chego na minha altura ao quadrado, que é 2,65. E aí eu sei o meu peso. Se eu peso 54, eu vou dividir 54 pela minha altura ao quadrado que eu calculei lá anteriormente. Então 54 dividido por 2,65. Mas eles não falaram com vocês? Vocês não sabem? Eu sei. Peso. 59. Então vai ser 59 dividido por 278. Onde eu vou provar, eu quero a bala de banana de Antonina. Eu tô achando que somente um pacotinho não vai dar. Bala de banana. Aquele monte de bala, só que você pega com a mão e vai. Uma palestra especial, né? Vegetais, cereais e também é importante diminuir o consumo alimentar de alimentos que têm elevado teor calórico, né? Que tem muito açúcar, muita gordura, como McDonald's, Burger King, salgadinhos, refrigerantes e tudo mais. Das cartas. E junto com esses diferentes alimentos, vem o que é composto o alimento. Aí vocês vão ver que eles vão estar classificados de acordo com a cor. Por exemplo, gorduras totais, gorduras saturadas, sódio em elevada quantidade, valor calórico. Então, e nesse jogo vocês os itens que são benéficos para a nossa saúde, como fibra alimentar, vitaminas, os minerais. Então, quanto maior, melhor. Tudo bem? Vocês estão em quantos no grupo grande? Teleco-teco era um menino que tocava percussão. Ele queria fazer um sonzão. Foi então que ele lembrou do seu amigo Beleléu, que tocava baixo e fazia um escarcel. Beleléu, 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 Beleléu. A firuleca ficou muito animada e com seu piano quis entrar nessa parada. Maricota que passava toda fanfarrona se animou com a bagunça. Aí tá liberado, tá? É coletado 450 ml de sangue. Esse sangue não faz falta pro organismo. Esse sangue é sempre... Porque depois de 24 horas ele é reposto. Sim, aí o organismo repõe sem nenhum problema e pode doar novamente. Mulheres podem doar 3 vezes em 12 meses e homens 4 vezes. O importante é vocês terem essa consciência, tá? A gente pode? Por causa que vocês menstruam. Por isso que uma vez a menos, tá? Pra repor esse sangue, né? E é importante vocês terem essa consciência de participar dos doadores, tá bom? E pra ajudar os pacientes que precisam. Esse aqui é o objetivo da doação de sangue. Uma doação que pode ser feita em vida, não vai mudar nada, não vai atrapalhar vocês em nada. Ele toma o lanche. Ai, desculpa. Tem lanche aí?
profissional mexe com muita coisa, mas uma das coisas que a gente mexe também, principalmente, é com os exames laboratoriais com sangue. Tá bom? Vou apresentar também aqui minha amiga, a Vanessa. Eu sou Vanessa, sou enfermeira, todo mundo sabe. Você é enfermeira? Sou Vanessa. Ô Vanessa, dá essa cadeira aí, amiga. Celular, tá? E hoje vamos falar pra vocês. Falar um pouquinho. Alguém já colheu sangue para fazer exame? Meu, A maioria aqui já é muito ruim. É ruim. É ruim colher sangue. faz exame de sangue com rotina. Deve ter aqui 15 anos, eu também tem. A gente faz aqui exame aqui, mas não faz com tanta frequência assim, não é verdade? Mas mais ou menos isso, uma vez por ano, mais ou menos que a gente faz. Só que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai fazendo com esses exames com mais frequência, tá bom? Então eu quero que vocês levem a mensagem que a gente vai passar aqui nessa oficina, principalmente para os seus pais, seus tios, seus avós, seus cuidadores, tá bom? Então, principalmente essa galera toda. Existe também outro grupo alimentar também que tem açúcar. Apesar da gente achar que não, ele tem açúcar, que é esse grupo aqui, ó, composto por pão, macarrão, farinha. Alguém sabe me falar qual que é esse grupo alimentar aqui? De frio, de frio. Proteína. Mais uma chance. Carboidrato. Para adoçar a fibra. Não é só para adoçar a fibra. Porque pra não ter diabetes básico. Dá energia. Então, a glicose Eu tô falando ela do dá céu, energia. Tá bom? possível. Quando ele passa aqui, ó, os vasos sanguíneos, igualzinho esse aqui, ó, o que acontece? Ele para, não sei. Ainda não. Alguém já pegou açúcar assim? O que ele parece? Areia. Isso mesmo. Quando, se tiver muito açúcar aqui, passando como se fosse areia dentro do vaso, o que acontece? Lixa. Acontece igual quando a gente cai no chão. Para de ficar fazendo teste, porque ela vai... Tá bom? E vai fazer o que nos órgãos? Vai machucar os órgãos. Tá bom? Então vai machucar os órgãos de dentro. Então, esse machucar vai acontecer na maioria dos nossos órgãos. Quem tem alguém? Meu pai. Vocês são diabéticos? Sim. E o que o HDL faz? Vai trabalhando, vai tirando. Ele vai tirando o LDL. Por isso que ele é colesterol bom, tá bom? Eu tenho... No coração, o que acontece? Ataque cardíaco. Isso, que é o infarto, tá bom? Aí acontece um AVC, a pessoa ela pode ter algumas sequelas, que ela perde o movimento. E o infarto também, a pessoa pode morrer se tiver, tá bom? Por isso que é importante a gente estar vendo sempre se está tudo normal no nosso sangue, tá bom? Isso. Colesterol ruim Isso, ó, 130, menor que 130. E o bom? é o 60. Isso. Toda brincadeira. Aí, ó, vou comer, não quero nem saber. É coxinha, é lanche. Lanche, ovo frito. Aí, ó, vai acumulando, mais ainda. Ó, o forninho da Giovana, ó, não passa aqui, ó. Não tá passando muito bem aqui, ó. Tá vendo? Aí até que um dia, vou chutar o balde, vou comer tudo frito. Não passa mais sangue aqui. Mas ainda tem um buraco, ó. Não passa, mas não passa com tanta facilidade aqui. Entupiu. Tá bom? Entupiu. Aí quando entope na cabeça, o que acontece? Vai pro cérebro. Aqui, ó. Tem um vasinho aqui no cérebro. Quando entope aqui, o que acontece? ABC.
pessoa pode ter sequela, pode ter falta de sangue aqui. Aí o que acontece? Para um lado mas não tem muito o que fazer, tá bom? Por isso que a gente tem que bem antes saber o que está acontecendo. Agora a gente vai falar um pouquinho também dos colesteróis e triglicérides. Fala triglicérides 3 vezes rapidinho. Triglicérides, triglicérides, triglicérides. Não, o pessoal aqui é bom. De novo, vai. O que são os triglicéridos e o colesterol, gente? São tipos de gorduras que Mas é muito boa. Giovana, são tipos de gordura que estão no sangue. Eu não consigo ler. Tá bom? E temos 2 tipos de colesterol. LDL. Isso, LDL, que é chamado também de colesterol ruim, e o HDL, que é o bom. Além disso, também tem outra gordura, que é o triglicéridos, triglicéridos. Tá bom? E qual que é o problema? O LDL, o que ele faz? Por que ele é ruim? Oi, eu sou Guilherme, eu sou biomédico, faço pós-graduação aqui na Unicamp. O que você acha desse lugar, desse ambiente? Unicamp? Eu acho bem legal, acho que é uma grande oportunidade para vocês, alunos, estarem aprendendo bastante coisa legal aqui. Entendi. E você acha que os alunos gostam do que você faz aqui, das coisas que vocês falam? Eu acho que sim, a maioria dos alunos gostam bastante e eles até reportam para os professores que repassam isso pra gente. Tá bom então, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Pega, pega, peguei gato, miei, lenço atrás, escondi. Te achei, pula, corda, pulei, a mãe cola, colei, alturinha, escalei. Não caí de estátua, parei, joguei bafo, virei, amarelinha, pulei. Fui pro céu, cabra cega, rodei, elefante, pintei, a doleta, cantei.